Quero convidá-los nesse momento a abrirem a Bíblia em Efésios. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição. Na semana passada, nós dividimos essa parte do texto em duas partes. Falamos sobre a oração e na semana passada foi sermão de um ponto só. Lembra que eu falei que isso não significava que seria rápido o sermão, não é isso? 1.1, 1.2, 1.3. Mas hoje a gente vai terminar esse sermão, essa parte, Efésios 1, do verso 15 ao verso 23. Nós vamos apresentar aqui então, expor os dois segundos pontos aqui desse sermão. Vamos fazer a leitura novamente do texto, Efésios 1, do 15 ao 23. E nós vamos enfatizar do verso 18 em diante, porque o verso 15 a 17 nós tratamos na semana passada. Por isso, também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, certa feita, uma família de classe média baixa, o pai foi sorteado com uma viagem no transatlântico, e ele chegou animado com a sua família, falando desse sorteio, porém ele foi um pouco relutante, porque não tinha condições de se manter as refeições, enfim, durante o período de viagem. E aí a família, querendo muito participar, chegaram à seguinte conclusão: nós vamos, mas como eles estavam assim passando um momento muito difícil, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai ficar essas 2 semanas e meia mais ou menos, apenas comendo pão com mortadela. Nós vamos comprar bastante pão com mortadela e vamos ali então passar esse tempo todo de viagem comendo pão com mortadela. E aí a família então topou, Então na hora das refeições, na hora que sentisse fome, uma família com as 2 crianças, um pré-adolescente, vai lá para o quarto e come pão com mortadela. E aí então eles passaram a viagem toda, aproveitando, se distraindo, se divertindo, porém na hora de comer, pão com mortadela. Café da manhã, pão com mortadela. Almoço, pão com mortadela. E depois janta, pão com mortadela. Lanche da tarde, pão com mortadela. E assim, quando chegou mais ou menos 1 semana e meia, por mais que o lugar estivesse maravilhoso, com muita coisa para se divertir, eles não aguentavam mais a viagem, porque só comiam pão com mortadela. No fim da viagem, quando um dos responsáveis ali pela equipe foi se despedir do pai de família, conversando, perguntando se gostaram, ele fez o seguinte questionamento: eu não te vi nos restaurantes, nos momentos de refeição, eu não vi a sua família, não vi seus filhos, Essa viagem incluía todas as refeições, tudo estava incluso, Eu não entendi o porquê que vocês não
participaram, né? Então, eles não puderam aproveitar da melhor maneira a viagem, né? Imagina a cara daquele pai de família, como que ele ficou. Irmãos, muitas das vezes na nossa caminhada cristã, nós estamos assim, com uma grande oportunidade, nós entramos como numa experiência de um transatlântico, porém nós estamos vivendo a caminhada cristã como se, né, fosse aquela família comendo pão com mortadela durante toda a viagem. Nós não desfrutamos de tudo aquilo que podemos desfrutar do Evangelho, da graça de Deus. O texto que nós acabamos de ler, nós vamos aqui rapidamente fazer uma breve recapitulação, e nós vamos entender a oração do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? Nós vimos nos versos anteriores, eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, do verso 3 ao verso 14, nós vimos a obra da Santíssima Trindade na salvação. Isso foi falado na semana retrasada. O Pai que elegeu, antes da fundação do mundo, né, um povo para si, o Filho que redimiu, né, com seu sangue, ele nos comprou, ele nos redimiu. O Espírito Santo, verso 13 e 14, que aplicou aquela obra que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. E vimos que o Espírito Santo também nos é dado como penhor e também nos é dado como selo para a vida eterna. E aí nós vimos então que Paulo ele ouviu falar da fé e do amor dos santos que vivem em Éfeso. E aí nós percebemos claramente que Paulo sabia que aquela igreja era uma igreja que conhecia a fé em Jesus, tinha um conhecimento de Deus, mas que precisava avançar. O comentarista bíblico Whisper vai dizer que a vida cristã, né, possui duas dimensões inseparáveis, a fé em Deus e o amor aos homens, conforme você vai ver no verso 15, Paulo mencionando sobre a igreja de Éfeso. A fé em Deus e o amor aos homens. No entanto, Paulo sabia que a fé e o amor eram apenas o começo de tudo. Havia muito mais para os efésios descobrirem. E foi por isso que o apóstolo Paulo orou por eles, para que eles pudessem avançar na caminhada cristã. E aí então nós vimos, na semana passada, através do tema da mensagem, aprendendo a orar com o apóstolo Paulo, e aí vimos o primeiro ponto do nosso sermão. E eu vou aqui apenas recapitular para nós falarmos dos dois pontos de hoje. Nós vimos que o primeiro ponto fala sobre a oração como um meio de ampliar o conhecimento de Deus, ou seja, o nosso conhecimento de Deus. É o que está no verso 16 e no verso 17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí então nós vimos aqui na semana passada algumas questões que nós devemos ter em mente acerca da oração. Como, por exemplo, que tipo de oração que Deus não responde? Primeiro, Deus não responde orações de quem está em pecado não confessado e que não se arrepende, que não quer mudança. Salmo 32, verso 2. Então, pessoas que estão em pecado, que não se arrependem, que não confessam, Deus não ouve oração. Nós vimos também que a oração feita para se deleitar, apenas para si mesmo, Deus também não responde. Tiago 4, verso 3. E nós vimos que as orações que não são feitas em conformidade com a vontade de Deus, Deus também não responde. 1 João 5,14. Se nós pedirmos de acordo com a vontade do Senhor. Então, se não estiver na vontade dele, não adianta que Deus não vai responder positivamente. E aí nós vimos também que a sociedade, ela está, na verdade, mergulhada em valores adoecidos. E esses valores adoecidos acabam atrapalhando o nosso
a nossa comunhão, a nossa experiência com Deus. Por exemplo, nós vimos aqui que a sociedade ela está mergulhada numa ética antropocêntrica, ou seja, uma ética centrada no homem. Com isso, nós vimos que os valores que as pessoas carregam e que acabam levando para a sua experiência religiosa são valores centrados não em Deus, mas nele mesmo. E aí vimos a questão do hedonismo, que é o prazer como medida absoluta, né, de todas as coisas. Nós vimos a questão do pragmatismo, ou seja, aquilo que dá resultado rápido. Nós vimos a questão do utilitarismo, ou seja, aquilo que é útil, né, no sentido de aquilo que eu posso extrair de útil, o imediatismo, o materialismo e o sensualismo, não no sentido de sexualidade, mas de sentido, né? Ou seja, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade mergulhada nesses valores e, infelizmente, muitas vezes as pessoas carregam esses valores para a sua experiência de vida religiosa. Vamos aqui rapidamente exemplificar. Uma pessoa, ela não busca Deus com relação às verdades de Deus, no quanto uma coisa é certa, mas no quanto aquilo dá certo. É o utilitarismo. Ou seja, aquilo que eu faço que traz resultado rápido, que traz o resultado que eu espero, que é o que chamamos de pragmatismo. Por exemplo, eu não analiso o quanto uma coisa é certa, mas o quanto aquilo me proporciona felicidade e prazer. É o hedonismo. Então eu não quero saber se o que eu estou pedindo, o que eu oro, o que eu quero é da vontade de Deus. Eu quero saber se aquilo faz bem ao meu coração, se aquilo ali atende às minhas, entre aspas, necessidades ou demandas temporais. Então, quando nós olhamos para uma sociedade mergulhada nesses valores, muitas das vezes as pessoas vão para a igreja com a mesma mentalidade, ou do mundo, ou da religião da onde ela veio. E aí ela acha que oração é uma varinha mágica. Aí você ora, faz campanha para que Deus responda rápido às suas necessidades imediatistas. Ou você acha que a oração que Deus respondeu porque você sentiu, porque você se arrepiou, ou porque aqui o fogo pega, aqui o fogo desce, né? Ou seja, você fica baseado em emoções. Você se baseia, né, se a coisa é certa, se a coisa está acontecendo conforme a vontade de Deus, não porque está revelado na palavra, mas porque você sentiu algo, ou porque aparentemente você teve uma experiência sensual, né, de sentir que Deus estava te respondendo a oração que você fez. Então, foram algumas questões aqui que nós trabalhamos na semana passada. E aí aprendemos com o Dr. Russell Shedd, né, que a oração ela tem mais a ver com a mudança do nosso coração do que a mudança das circunstâncias. Ou seja, eu não oro para que as coisas mudem, mas eu oro para que no meu relacionamento com Deus, o meu coração seja mudado, o meu coração seja transformado. Portanto, você pode me perguntar, então para que eu oro, né? Para que Deus cure, para que Deus abra uma porta? Não estou dizendo que você não deva orar por essas coisas. A questão é, nós devemos orar ciente de algumas questões, como, por exemplo, dos atributos de Deus. E aí nós vimos isso aqui, Deus é onipotente, Deus é onisciente, né? Deus é onipresente, e uma das coisas que nós falamos aqui na semana passada é que Deus ele é imutável, ou seja, Deus não muda. Então, se não for da vontade de Deus abrir aquela porta que você está orando, não adianta fazer campanha de 7 dias, de 34 dias, de 1 ano, que Deus não vai te abençoar, porque não está no plano dele te abençoar. E aí as pessoas, elas pensam que é simplesmente o fato de participar de uma corrente de 7 dias que Deus ele é obrigado a fazer aquilo que o teu pastor, ou que a tua denominação, ou que a igreja X, ou que a igreja Y estabeleceu para Deus fazer na agenda. Deus ele é soberano, ele faz aquilo que está conforme a vontade dele. E aí quando nós temos uma relação com Deus, nós passamos a ter intimidade com Deus, passamos a entender a vontade de Deus, e aí a gente, na maioria das vezes, a gente vai orar conforme a vontade dele. E quando nós oramos, e não é a vontade dele, por causa do nosso relacionamento com ele, nós somos tratados no nosso coração, de modo que nós percebemos claramente que quando Deus diz não,
Se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu tenho intimidade com Deus através da oração, nós seremos confortados, nós entenderemos que é o melhor de Deus para a nossa vida. Então nós entendemos que a oração tem a ver com relacionamento. Nós não podemos trazer do mundo, ou das religiões pagãs, ou de igrejas evangélicas que têm atitudes pagãs, elementos para achar que esses elementos vão nos dar respostas para demandas imediatas, transitórias, enquanto, na verdade, o que Deus quer da gente é relacionamento para que tenhamos experiências de coisas que tenham a ver com a eternidade e não com a transitoriedade dessa vida. E aí nós precisamos também entender que algumas teologias elas são danosas para a vida da igreja, como por exemplo a teologia da prosperidade, que ensina a determinar, que ensina que nós declaramos, que nós profetizamos, e as igrejas evangélicas, muitas das vezes até as tradicionais, elas acabam abrindo as portas, principalmente através de músicas, para teologias que detonam, que servem como cavalo de Troia dentro da comunidade cristã. Conhece a história do cavalo de Troia? Então, é exatamente isso. Você permite que determinadas coisas aconteçam na igreja, e quando você vê, a teologia da igreja ela está comprometida, e a vida espiritual também da igreja está comprometida com uma visão distorcida da pessoa de Deus, né? E aí nós vimos isso. Por exemplo, quando o leproso se aproximou de Jesus, ele não determinou a cura dele. Ele chegou até Jesus e disse: se tu quiseres, podes purificar-me. Ele reconheceu que se fosse da vontade de Deus, Deus o curaria, né? E aí nós vimos que para ver um milagre acontecer, é necessário ter o quê? Fé. Mas é necessário ter uma fé maior ainda quando o milagre não acontece. E aí vimos também a experiência da igreja, quando orou por Tiago. Tiago foi o quê? Decapitado. Orou por Pedro, e Pedro foi liberto. E, no entanto, não foi que a oração para Tiago foi uma oração forte e poderosa. E para Pedro, né, ou melhor, para Pedro foi forte e poderosa, e para Tiago foi fraca. A oração por Pedro não foi nem tão forte assim, porque nem a igreja acreditou que Pedro tinha sido liberto. Lembra da passagem? E aí, meus irmãos, nós vimos também que é importante nós entendermos que quando Paulo orou, ele não orou para que portas de empregos fossem abertas, ele não orou para que a igreja fosse enriquecida materialmente, ele não orou por bênçãos transitórias, bênçãos terrenas, mas ele orou para que a igreja pudesse ter um maior conhecimento de Cristo. Nesse sentido, nós vimos que a palavra conhecimento na Bíblia vai para além de ter informações. Há muita gente que conhece muito de ler, de confissões, de estudo bíblico, mas não conhece no sentido bíblico da coisa. Foi então quando eu falei da experiência, né, que podemos, de certa maneira, avaliar. Quantos que gostariam, né, de ter uma boa teologia, né? Eu falei, eu gostaria, a igreja respondeu que sim. Quantos que gostariam de ter orações respondidas de forma positiva? E aí a igreja disse amém. Quantos que gostariam de tremer na presença de Deus, ter experiências sensuais, né, de sentir? A igreja, amém, eu também. Mas disse que quando você tiver todas essas experiências, você não estará numa estatura mais madura do que a dos demônios, porque os demônios também têm toda essa experiência. Foram os primeiros a reconhecerem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Foram os primeiros a fazerem uma oração, e a oração foi o quê? Respondida imediatamente. Me lance para os porcos, Jesus atendeu o pedido deles. Tiago também vai dizer, se você crer em Deus, né, isso não quer dizer nada, porque os demônios o quê? Creem e tremem na sua presença. E o que nos difere, então, ou o que pode nos diferenciar dos demônios? Não é a questão de conhecimento, não é a questão de sentir, não é a questão de ter orações respondidas positivamente, mas é a fé, como Tiago vai dizer, a fé de Abraão, que é uma fé relacional. Portanto, conhecer a Deus nas Sagradas Escrituras tem a ver com relacionamento. Não tem a ver com ter informações, mas tem a ver com ter intimidade.
Portanto, a salvação ela não é algo gnóstico, não vem de uma gnose, de um conhecimento. Não é o tanto quanto você conhece da Bíblia ou conhece de livros, de estudos, e eu não estou desprezando isso, mas o que de fato salva é o conhecimento da pessoa de Jesus, ou seja, é vida com Cristo. Se fosse assim, né, se não fosse dessa maneira, uma senhorinha de repente analfabeta no interior de um determinado estado não poderia ser salva porque não conhece as doutrinas, né, grandes doutrinas da fé cristã. Não, se ela confessa Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, e ela busca com sinceridade um relacionamento, uma intimidade com Cristo, ela é salva, porque quem salva é a pessoa de Cristo. Amém? Mas é aquela questão do transatlântico, né? Quando nós avançamos no conhecimento, nós passamos a desfrutar de uma qualidade de vida espiritual maior do que simplesmente esse processo inicial. N.T. Wright, ele vai fazer uma análise, né? Ou melhor, vai usar uma ilustração, e eu vou fechando aqui esse ponto, né? Ele vai fazer uma ilustração da experiência de que um amigo dele o chamou para ver um telescópio que ele havia comprado. E eu disse isso aqui. Quando N.T. Wright ele olhou para o mar com os binóculos que ele tinha, o que ele viu foram apenas 2 embarcações. Mas quando ele olhou pelo telescópio, ele pôde ver não apenas 2 embarcações, ele viu um transatlântico, ele viu vários navios, ele conseguia ver pessoas circulando. E a palavra dele foi que o telescópio tem o poder de fazer coisas aparecerem, né? Na verdade, né, as coisas já estavam ali, né? Mas ele faz isso da seguinte maneira. O que Paulo fez foi orar para que o povo pudesse ver coisas que estão ali, mas que nós não conseguimos enxergar, porque a nossa mente, os nossos olhos estão apenas como um binóculo e não como um telescópio. E aí, nós avançamos, né, nessa análise do verso 17, vamos então para o ponto que é da nossa mensagem de hoje, o segundo ponto. Se o primeiro ponto nos fala que a oração tem por objetivo nos fazer conhecer mais a Deus, o segundo ponto fala de que a oração tem como meio, é um meio de nós conhecermos o nosso chamado em Deus. Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Foi a música que nós cantamos aqui, né? Abra os olhos do meu coração, né? Abra os olhos do meu coração. É isso que Paulo está exatamente orando para que a igreja que já conhece a Cristo pudesse ser iluminada, ter os corações abertos para entender o chamado. E aí o N.T. Wright ele vai dizer exatamente, Wisber vai dizer exatamente isso, porque o chamado divino tem a ver com a esperança. Qual é a nossa esperança? O que nós, quando entramos na vida cristã, nós aguardamos? A oração lança a luz para nós compreendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Então há muita gente enganada acerca da caminhada cristã. Há muita gente que acha que ser cristão é estar num lugar todo final de semana orando só para que Deus abençoe a casa, abençoe os filhos, abençoe, né, o emprego, como se a experiência religiosa fosse uma garantia de estabilidade de vida. Muitas pessoas acham que a experiência cristã tem como sentido máximo a gente ter o nosso marido na igreja, o nosso filho na igreja, o nosso pai na igreja, a nossa mãe na igreja. Não consegue enxergar para além disso. Às vezes a pessoa quer que o outro se converta, não porque tem um conhecimento profundo de que o evangelho é poder de Deus para salvar, para levar para a vida eterna, mas porque a gente quer se livrar de um problema que às vezes alguém da nossa casa está nos causando. Então se converter vai dar uma melhorada. Por isso que Tiago fala, ele diz, muitas das vezes, a intenção está escamoteada. É preciso nós compreendermos
Que esse chamado, primeiramente, é por causa da graça. O que Paulo, vai dizer lá no verso 4 e 5 da nossa eleição. Não tem a ver conosco. Nós não fomos chamados por Deus porque somos bons ou porque há mérito em nós. E aí nós fomos chamados para uma esperança. Uma esperança que não tem a ver, o que o Wisber vai comentar, que não tem a ver com eu torço para que determinada coisa aconteça. Mas a esperança cristã é uma certeza de que vai acontecer, mas num tempo futuro. Portanto, nós não estamos vivendo a caminhada cristã torcendo para algo acontecer de bom. Nós temos a certeza de que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir num tempo futuro, mas essa é a nossa esperança. Não é uma esperança de torcer para acontecer. É uma esperança de que nós temos a certeza que vai acontecer. A questão simplesmente é de espera. Enquanto nós experimentamos, essa espera, o nosso olhar é um olhar para aquilo que Deus nos prometeu e naquele momento glorioso em que todas as coisas que o Senhor nos prometeu haverá de ter uma consumação. Portanto, a caminhada cristã aponta para a redenção, para a nossa redenção. Por mais que nós oremos por uma vida melhor, por mais que oremos pelas autoridades, por mais que oremos para que Deus abra a porta, a gente não precisa deixar de fazer isso. Não, nós oramos por essas coisas. Mas nós entendemos que a nossa esperança não está nisso. Você pode orar por cura, mas aquela pessoa que foi curada vai chegar um momento que vai morrer. Você vai orar para que portas sejam abertas, mas você precisa entender que portas se abrem, portas se fecham, isso é natural. Mas aquele que confia no Senhor sabe que mesmo diante das portas fechadas, Ele é o Senhor da provisão, Ele sustenta, Ele não permite que o nosso coração seja abalado como de um incrédulo que vive sem nenhum tipo de expectativa ou esperança para além dessa vida. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado em Deus. Romanos, capítulo 8, verso 29, nós encontramos Paulo falando de que nós somos chamados por Deus para sermos conformes à imagem do primogênito, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Portanto, o nosso chamado é o chamado para ser igual a Cristo. E eu vivo aquilo que a teologia reformada chama de já e do ainda não. Eu já sou santo, mas eu ainda não sou plenamente santificado. Eu estou diariamente buscando ter a imagem de Cristo sendo formada na minha vida, mas isso ainda não aconteceu de maneira plena, mas acontecerá quando Cristo retornar. E aí, quando Cristo voltar, toda essa luta, toda essa busca que nós temos, vai se concluir, vai se completar. É o que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3, verso 14. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, a vida cristã é dinâmica. A salvação é apenas a porta de entrada. Quando nós encontramos com Cristo, é apenas o início de uma longa jornada, a qual nós precisamos avançar no conhecimento de Deus. E à medida que nós conhecemos a Deus, a nossa mente é transformada. Passamos a olhar para o mundo com o olhar de Deus e passamos a experimentar coisas tremendas com o Senhor. Mas há muito crente, meu irmão, que tem uma vida cristã medíocre, que come pão com mortadela a vida cristã toda. A caminhada cristã é uma jornada. Nós fomos iniciados nela pelo batismo, onde nós recebemos o sinal da justificação, da adoção, da regeneração. Ao longo dessa caminhada, nós somos fortalecidos pelos meios de graça, oração, sacramento, onde o poder do pecado ele vai sendo diminuído na nossa vida. E aqui é uma questão muito importante que eu falei hoje na Escola Bíblica Dominical. No início da nossa caminhada, na justificação, nós somos livres da culpa do pecado. Mas a presença do pecado ainda é uma realidade. E a santificação é aquilo que acontece entre a minha conversão e até a volta de Jesus. Há uma presença do pecado, mas a santificação é a libertação do poder do pecado em nossa vida. Ou seja, nós conseguimos ao longo da caminhada, nos fortalecendo por meio da oração, por meio da comunhão, nós vamos
tomando assim então uma forma, ou seja, Cristo vai sendo talhado, vai sendo moldado em nós, de maneira que o pecado ele vai perdendo força na nossa vida. E aí sim, no final, nós temos o que chamamos de libertos da presença do pecado, que é a glorificação. Portanto, meu irmão, minha irmã, o que Paulo ora aqui, ele ora para que a igreja de Éfeso tivesse compreensão do chamado dela. Qual é o chamado da igreja de Éfeso? Qual é o meu chamado? Qual é o teu chamado? Sermos parecidos com Cristo. E quando é que isso vai se completar? Quando Cristo voltar. E no meio do caminho, nós vamos usando os meios de graça para vencer o poder do pecado em nossa vida. Terceiro e último ponto. A oração é um meio de conhecermos o poder de Deus. É o que está do verso 19 ao verso 23. N.T. Wright vai comentar que Éfeso era uma cidade poderosa, em termos civis e também em termos sociais. Era o centro religioso. Todo tipo de cultos e crenças floresciam em Éfeso. Nós já falamos sobre isso. Havia muita demonstração de poder por meio de magia em Éfeso. Era um mundo dominado por principados e potestades, desde os magistrados locais até os deuses e deusas reconhecidos. Era uma cidade debaixo de muita opressão espiritual. Paulo fala de uma maior manifestação de poder ocorrido na história dos homens. O texto nos diz que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e elevado aos céus, como cantamos aqui, abra os olhos do nosso coração, exaltado e bem alto. Cristo não apenas foi ressuscitado pelo poder de Deus, ele foi ascendido e foi entronizado como Rei e Senhor do universo, acima de todos os poderes da terra e acima de todos os poderes espirituais. Cristo é Senhor dos senhores. Cristo, ele está acima de todas as coisas. E aí eu concordo com o comentarista bíblico Francis Folker, quando ele diz que a igreja, ela tem poder para superar todas as oposições que ela recebe, pois o líder da igreja, o cabeça da igreja, é Senhor não apenas dela, mas do universo. Olha o que o texto vai dizer. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita em lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. E o que a igreja é de Jesus? Para você, desigrejado, que diz que não precisa ir para a igreja, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia, meu irmão. Vai ler Bíblia. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Cristo entronizado como cabeça da igreja. Não há oposição contra a igreja, porque ele não é só cabeça da igreja, ele é cabeça de toda a terra, de toda a criação, de modo que a igreja é extensão do seu corpo, a fim de que por meio da igreja a plenitude de Deus encha todas as coisas. Hernandes de Lopes vai dizer que quando Paulo ora, ele não pede para que nós tenhamos algo que não temos. Ele ora para que os nossos olhos sejam abertos para que possamos ver aquilo que já possuímos. É como a experiência do N.T. Wright. Ele olha e o que ele vê com seu binóculos? Apenas 2 navios. Mas o que estava ali presente que o telescópio permitiu ele enxergar? Detalhes, embarcações. É como aquele indivíduo que está no transatlântico que tem tudo, mas só come pão com mortadela. Às vezes a gente tem uma síndrome de coitado, de que somos pequenos, de que somos fracos, de que a luta é grande. Meu irmão, olha o que é a igreja do Senhor na perspectiva bíblica. Olha o que o Senhor fala acerca da sua igreja.
Novamente, concordo quando Francis Fulker comenta que a igreja não é apenas o corpo, mas ela foi designada para ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Podemos parafrasear isto dizendo que o propósito de Deus é de que a igreja venha a ser a expressão plena de Jesus Cristo, que traz plenitude a todas as coisas que existem. Isso você pode ver em Colossenses 1:19, 2:19. Portanto, Paulo ele ora para que a igreja possa então ter conhecimento de Cristo, ter conhecimento do seu chamado e ter conhecimento do poder de Deus. Poder esse que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Poder esse que fez Cristo subir aos céus. Poder esse que colocou Cristo à destra do Pai, conforme foi lido no Salmo 110 da nossa liturgia. Poder que faz com que todas as coisas sejam sujeitas a Cristo. Poder esse que faz com que Cristo, sendo o cabeça da igreja, ele nos dá autoridade, poder para a igreja, para ser, assim então, a plenitude dele presente na terra, enchendo todas as coisas. Como a igreja é algo glorioso. É por meio da igreja que somos fortalecidos. É por meio da igreja que somos gerados pela palavra e pelo batismo. É por meio da igreja que somos sustentados, alimentados na carne e no sangue de Cristo. É por meio da igreja que recebemos o perdão de Deus, a disciplina de Deus. E quando nós vivemos em rebeldia, somos também desligados, conforme a autoridade que o próprio Senhor deu aos apóstolos. Nesse sentido, concluo que a oração de Paulo tem por finalidade, então, fazer com que tenhamos maior conhecimento de Deus. Não que a igreja de Éfeso não tinha, mas Paulo ora para que eles pudessem conhecer de forma mais profunda. E o conhecimento de Deus, pessoalmente, é o que chamamos de salvação. João 17:3, Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam como único, verdadeiro Deus, e ao teu Filho a quem tu enviaste." Paulo ora para que nós tenhamos um conhecimento do chamado de Deus. E nós vimos então que o conhecer do chamado de Deus tem a ver com a santificação da nossa caminhada. Se santificar é se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Oséias 6, verso 3 vai dizer: "Conheçamos e prossigamos." Portanto, o conhecimento do chamado tem a ver com conhecer Deus progressivamente. E conhecer Deus progressivamente tem a ver com santificação. Por último, o conhecimento do seu poder tem a ver com conhecimento perfeito. E o conhecimento perfeito de Deus se dará por ocasião à volta de Cristo, quando em 1 Coríntios 13, verso 9, nós encontraremos: "Quando vier o que é perfeito, o imperfeito não mais existirá." Ou seja, nós conhecemos o poder de Deus, mas à medida que avançamos, nós vamos conhecendo cada vez mais, mas conheceremos plenamente quando Cristo retornar. Isso é o que nós chamamos de glorificação. A pergunta que você deve se fazer é: você quer continuar comendo pão com mortadela? Você quer continuar enxergando a sua vida, a igreja que você frequenta, com binóculos? Ou você quer avançar no conhecimento de Deus e experimentar o poder que Deus tem derramado sobre a sua igreja para que você possa cumprir o seu chamado aonde você foi colocado? A igreja que está em Éfeso, aos santos que vivem em Éfeso. Ao mesmo tempo que os santos vivem em Éfeso, são os santos que são abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Temos tudo aquilo que precisamos para cumprir a nossa missão aqui, onde Deus nos chamou, que é Coelho da Rocha. Amém? Fecha seus olhos e vamos orar. Pai bendito, a oração que fazemos nessa noite é a mesma de Paulo. Que a tua igreja, que eu como pastor, que o conselho dessa igreja, que a junta diaconal, que todos aqueles que fazem parte da igreja, cada presidente, cada líder, cada membro, possa te conhecer, Senhor. Não apenas isso, que possam conhecer o chamado, entender o para que o Senhor chamou. E acima de tudo, para finalizar, Pai, todo esse processo, que conheçamos, ó Deus, mais e mais do teu poder,
que possamos experimentar até o dia em que veremos de fato a plenitude desse poder. Enquanto esse dia não chega, ó Deus, que sejamos, ó Pai, revestido desse poder para cumprirmos aonde o Senhor nos colocou, seja no bairro, seja no trabalho, seja na escola, que sejamos aqueles que levam, ó Pai, a manifestação do Cristo por onde nós colocamos a planta dos nossos pés, manifestando o poder, poder que traz libertação, poder que traz salvação, poder que faz o homem, ó Pai, conhecer o que realmente dá sentido à vida. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.